Quando falamos em pele, estamos falando do maior órgão do corpo humano e também de um espelho da nossa saúde. Muitas pessoas acreditam que acne, manchas ou até sinais que surgem com o tempo são apenas questões estéticas, mas na verdade podem estar revelando muito mais sobre o nosso corpo. Eu sou a Paula, médica generalista, e este é o Santa Luzia Esclarece, podcast da Clínica Santa Luzia, um espaço criado para levar informação de qualidade e promover saúde com resolutividade e cuidado humano. No episódio de hoje, vamos falar sobre problemas da pele mais comuns no consultório dermatológico, que são a acne, o melasma, o câncer de pele, e que são temas que geram muitas dúvidas e ainda estão cercados de mitos. E aí, para conversar sobre isso, eu recebo hoje o Dr. Leonardo Souza, médico formado pela Universidade Federal do Ceará, com residência médica em dermatologia pelo Centro Dona Libânia. Dr. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Santa Luzia Esclarece. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer alguma coisa para os pacientes, né? Vamos. Eu já queria que a gente começasse falando sobre a dermatologia como um todo, né? É uma especialidade muito ampla da medicina e que acaba que eu acho que a maioria dos pacientes associam muito só à estética, que também, né, é uma parte, um pilar muito importante da dermatologia, mas não é o todo dela. Exato, exato. A dermatologia, ela tem 3 pilares principalmente, né? Assim, os principais, realmente, que é a dermatologia estética, como você falou, né? Que é a cosmiátrica. Tem a dermatologia clínica, que é aquela que vai cuidar da parte das lesões de pele infecciosas, inflamatórias. Não só pele, mas também cabelo e unhas. A gente acaba esquecendo também, né? Que também tem cabelo e tem unha, não tem só pele, né? Que acontece em muitos pacientes, eu vou com podólogo, Não, aí o dermatologista é o médico também da unha e o médico também do cabelo, né? E o terceiro pilar é a dermatologia cirúrgica, né? Que aí tanto tem a parte que envereda para a parte estética também, né? Então, sei lá, blefaroplastia, alguma coisa de mini lifting, mas também tem a dermatologia cirúrgica associada à parte clínica, né? Que é para cirurgia de câncer de pele, né? Retirada de sinais, cistos, lipomas, né? Então, é uma especialidade muito ampla, né? Não, dá para abordar de um tudo mesmo. Mas, então, agora que esclareceu, né, sobre o que está dentro da dermatologia, acho que o recorde de perguntas é sobre a acne mesmo, que tem a parte estética, mas também tem a parte de também doença clínica. Muitas pessoas associam como um sinal, né, um sintoma só da adolescência, da época da puberdade, mas cada vez mais a gente vê que não, né, que existe acne da mulher adulta, existe outras doenças base que podem descompensar, e aí queria saber um pouquinho sobre como que é a acne no consultório. A acne é o dia a dia, né? Assim, todo dia a gente pega 2, 3 pacientes só de acne, né? E a acne, ela é dividida em graus, né? Existe a acne mais leve, que é aquela que a gente chama dos cravinhos que vai aparecendo, né? Que é a acne grau 1, a comedoliana, né? Tem a acne grau 2, que ela já é aquela acne um pouco mais inflamatória, ela mais vermelhinha, aquelas bolinhas vermelhas, que tem um pouquinho de pus também. Ela pode acometer o rosto, mas também um pouco do corpo. E existe a acne mais grave, mais severa, que é a acne grau 3 para frente, né? Existem outros graus, mas pra gente sumarizar aqui, a acne grau 3, que é aquela que tem um nódulo, a famosa espinha interna, né, Paula? Que os pacientes falam muito, né? E que dói. E que dói, que machuca, né? E as mulheres percebem muito perto da menstruação, porque daí a gente vê que a acne também tem a parte hormonal dela, né? Além da parte infecciosa, tem a parte hormonal, né? E tem a parte também inflamatória da coisa, né? O tratamento da acne, ela vai variar de acordo com esses graus, né? Então, passar o cremezinho lá, que a vizinha ou o TikTok tá passando, né? Que tá muito em alta agora, nem sempre vai funcionar, porque depende muito de cada paciente, né? O fator genético dele, o tipo de pele dele e o tipo de acne, né? Então, para pacientes mais leves, a gente pode recomendar cremes, mas nem sempre é suficiente. Às vezes tem que usar alguma medicação, como um antibiótico, e às vezes até medicações mais pesadas, vamos dizer assim, que são mais sistêmicas, que é para o corpo todo, como medicações que vai controlar a parte hormonal, ou então que vão controlar a parte de secreção de sebo, da oleosidade, né? Até porque, como você estava explicando, né, que a acne não vai estar associada só
a um pilar, né? Só a uma coisa. Pode ser uma doença sistêmica que está descompensada e aí pode estar acarretando nisso. Sim. Então, não tem como usar só um creme específico e achar que está tratando. Mas ainda falando sobre a acne, em relação à prevenção, o que os hábitos que a paciente tem, quais são esses que vão afetar em relação à alimentação? Pronto, em relação à alimentação é um grande mistério, né, que o povo cria, mas já se sabe hoje pelos estudos que alguns alimentos realmente influenciam na acne. Por exemplo, né, alimentos ricos em açúcar, né, por exemplo, chocolate, né, sorvete, milkshake, coisas que têm muito açúcar, que na verdade são bombas de açúcar, que aumentam a insulina muito rápido, elas que vão piorar mais a acne. Outro alimento muito importante que a gente vê no dia a dia que piora mesmo é o leite, né? E aí vem o leite e derivados, né? Então a gente, não, eu não como leite, mas eu gosto do meu queijinho, eu gosto lá do meu requeijão, né? Whey. O whey, pronto, o whey, né? O whey, quando chega o paciente, já pergunta logo, toma whey? Então, vamos tirar. Porque realmente inflama muito, né? E além disso, o whey e o leite em geral mais concentrado, ele além de dar aquela acne mais comum, ela também vai dar a erupção acneiforme, que é como se fosse uma reação alérgica, um efeito colateral do excesso de leite, entendeu? Que acomete principalmente, além da face, também costas. Então, tem aquele paciente com as costas todas afetadas, porque tem esse efeito paradoxal que a gente chama da erupção acneiforme. Nossa, interessante. Tem realmente, então, essa associação bem forte, né? Sim, aí junta até o paciente que toma whey, ainda toma, às vezes, anabolizante, né? Aí descompensa. Piora tudo, né? Em relação à manipulação, porque a gente também vê que muitos pacientes acabam que... Tem até pacientes que são viciados em ficar fazendo a extração de cravos. E pode ter um impacto muito grande, pode infeccionar. Sim. Já tive paciente com celulite de periorbitária, inclusive, teve que internar porque infeccionou gravemente, né? Claro que é mais raro, não é o dia a dia, não é pra assustar ninguém, né? Claro. Mas a gente tem que ter cuidado, né? De não ficar manipulando lesões infectadas, né? A gente sabe, Paulo, que essa manipulação está muito relacionada também com a parte emocional dos pacientes. Então, muitas das vezes, os pacientes querem se livrar um pouco de uma dor mental de alguma forma machucando a pele. Né? E isso acontece em várias doenças da dermatologia, não só na acne, mas na acne, por ser mais frequente, a gente vê com muito mais frequência, com muito mais prevalência. Então, o paciente que está ansioso, que está depressivo, que está estressado, ele vai acabar descontando, cutucando a pele e muitas vezes manchando e criando cicatrizes. Isso, e aí acaba que vai dificultar mais ainda o processo do tratamento, né, do paciente. Sim. Tem que ter muito cuidado em relação a essa manipulação. Certo, mas agora, Leonardo, vamos mudar um pouquinho o assunto e vamos pro melasma, Certo. que é uma queixa também que incomoda muitos pacientes, né? E principalmente mulheres. Associado tanto à exposição do sol, mas até à gravidez. E queria saber um pouco mais sobre o melasma e como ele chega, né? Como ele se apresenta no consultório. Sim. Realmente a gravidez percebe logo, né? Quando o paciente tem um bebê, logo após, acontece com muita frequência o melasma. O melasma, ele é uma disfunção do melanócito, que é a célula que produz a melanina, que é o que dá cor na nossa pele. Por algum motivo que ninguém sabe direito, o melanócito ele não está funcionando direito e aí ele fica hiperestimulado. Ele fica hiperestimulado tanto pelo sol quanto por outras condições também, como a parte hormonal, como a parte genética do próprio paciente, né? E pela parte de inflamação também. Então, a gente sabe que o sol é o grande vilão do melasma, né? E aí, o uso do protetor solar, ele vem com um grande aliado nesse combate ao melasma, já que a gente sabe que o melasma é uma doença crônica. Tem que ficar tratando, tem que ficar se cuidando. Tem paciente minha que eu vejo assim, olha, o seu caso é o caso de virar uma vampira. Tem que realmente evitar o sol Fugir totalmente. do sol. Porque às vezes usa bem direitinho as coisas, clareia bem, mas aí vai pro aniversário na praia. Aí passa o dia no sol, não se cuida direito. Aí e aí no outro pigmenta. dia já tá pigmentado novamente, né? Então é um cuidado contínuo. Eu costumo dizer assim, é como se fosse uma diabetes. Tem que ficar sempre cuidando,
usando protetor solar, evitando o sol, né? Para não piorar e voltar a ter novamente. Ter a continuidade desse acompanhamento Isso. mesmo, né? Mas agora sobre protetor solar mesmo, acho que é uma dúvida geral, assim, porque existem tantos no mercado. Qual que é esse fator ideal? Se existe a diferença mesmo entre os minerais, barreira física, o que Tem são uma variedade, né? Tanto esses de detalhes? tamanhos, valores e preços, né? Isso, e como é que o paciente escolhe? Tipo, o que é o melhor para cada... Pronto, no caso que tá falando do melasma, né? No melasma, o importante é que seja um protetor solar com cor. Porque a gente sabe que não só o sol, mas também a luz visível também pode escurecer o melasma. E essa cor, a tonalidade, ela tem o óxido de titânio, que ele faz esse bloqueio da luz visível. Então é muito importante você sempre buscar protetor solar que tenha uma cor, geralmente da base da cor, na tonalidade do seu melasma, né? Existem vários tipos de protetores solares, né? Existe protetor solar físico, químico e tem os mistos. Os físicos a gente usa principalmente para os pacientes pediátricos, ou seja, ali infantis, né? E grávidas, né? E os químicos são substâncias que vão amenizar ali a passagem da radiação ultravioleta para a pele. Ele vai absorver aquela radiação, né? Atualmente a gente evita usar em grávidas e crianças, mas a gente sabe que são muito seguros também, né? Em relação ao número, né? O FPS que a gente chama, né? O QS30, o QS50, né? A gente sabe que, pelo menos, a gente tem que usar do 30 para cima. O 30 já é 96% de proteção, né? O que vai mudar do 30 por 50 por 90 é o tempo que ele vai estar protegendo. Agindo na pele, né? Claro que aumenta um pouquinho, tipo, vai de 26 para 98, do 50, entendeu? Mas é o tempo de ação desse protetor solar. Então eu vou usar o 90, que o 90 vai ser 90 minutos mais ou menos, vai ser quase 3 horas, mas é 1h30 ali de proteção, né? Na verdade, não. O protetor solar ele pode durar menos do que o tempo que a gente acha que duraria. Por quê? A gente sua, a gente leva a mão ao rosto várias vezes, a gente fica tocando no rosto, então isso vai tirando o protetor durante o dia. Então é importante ficar reaplicando, né? De livro, Paula, a gente fala que é para ficar usando de 2 em 2 horas. Meu Deus! Mas ninguém aguenta, né? E além de ser caro, né? De 2 em 2 horas, né? Então, pacientes que têm uma indicação plena, tipo melasma na vida, a gente indica realmente de 2 a 3 horas, vamos tentar reaplicar com mais frequência, né? Mas hoje a gente fala de 3 em 3, certo? Dentro de casa tem que usar também? Tem. Também tem que usar. Porque o sol não é só o sol que a gente vê no meio da rua. O sol também entra pela janela, também está no seu jardim, também está no seu quintal. Então é muito importante também se proteger dentro de casa. E foi não uma novidade, né? Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão tendo mais consciência em relação à luz também de celular, de computador, pessoas que trabalham, assim, em escritórios, salas fechadas, mas que mesmo assim precisa dessa proteção ainda, né? A luz azul, que é essa luz das telas, ela não é tão maléfica assim, sabe? Acaba que não é um foco pra gente ficar demonizando assim qualquer tipo de luz, entendeu? Mas a luz visível, que é essa luz que uma luminosidade dentro da sua casa, que você vê que não vem de uma tela nem de uma lâmpada, por exemplo. Veio do sol por algum lugar, mas está vindo aquela luz, sim, é uma luz visível. Ali pode piorar o melasma, pode causar um câncer de pele pela exposição prolongada. Mas a luz do celular, da tela, não é grave para a pele. Talvez para os olhos, aí já é outra especialidade. Certo. Mas agora, em relação ao câncer de pele mesmo, que acabou que falou um pouquinho sobre proteção solar, que é uma grande prevenção, né, para o câncer de pele, mas hoje em dia ele está em primeiro lugar no Brasil, né, em prevalência mesmo. E eu queria saber um pouco sobre essa prevenção e o rastreio mesmo do câncer de pele. O câncer de pele, ele é o primeiro no mundo, né? Ele passa do câncer de mama, ele passa do próstata, ele passa da junção dos dois, da mama e do câncer de próstata. Então, é o câncer realmente mais prevalente, não é dos mais graves, mas a gente tem que ter o cuidado porque ele não sara sozinho. Sim. A gente tem que, no caso, se identificar, tratar o quanto antes, certo? Em relação ao rastreio do câncer de pele, a gente tem um
uma sigla chamada ABCDE, né? Eu acho que você deve ter visto na faculdade, né? Sim. Então, o A vem de assimetria, né? O que é assimetria, né? Um lado e outro da mancha, ela está um pouco distorcida. Ela não é como se fosse espelhada. Então, ela não é muito redondinha. Ela é meio estranhinha, né? O B vem de bordas. Umas bordas irregulares, mal definidas, né? O C tem a ver com as cores, né? Então, até 3 cores, a gente que é dermatologista, que tem um aparelho chamado dermatoscópio, consegue ver até as frações de cor de cada mancha, né? Então, até 3 cores, incluindo o marrom claro, o marrom escuro e o preto, são não causa muita estranheza, mas acima de 3, 4, 5, 6 já é um indício de câncer de pele. Então, por exemplo, além Certo. do preto, do marrom claro, do marrom escuro, tem um cinza, tem um azulado, tem um vermelho, tem um amarelado, tem um branco. O branco também é importante. Então, é, então já temos o A, o B e o C. O D é o diâmetro. O diâmetro é o tamanho, né? É o tamanho da lesão. Se a lesão tem acima de 6 milímetros, ela já é considerada uma lesão suspeita, né? Claro, eu tenho um sinal há muito tempo que gera grandão, não sinto nada e tá estável, né? Provavelmente você já tinha isso desde a infância, não deve ser nada mesmo, né? Mas é um sinal que aí vamos falar do E, que é a evolução, que era pequenininho, começou a crescer, começou a ficar meio tortuoso, assimétrico, mudou de cor, cresceu acima de 6 centímetros, aí Acendeu uma luz, né? acende o alerta, tem que ir atrás de procurar ajuda dermatológica, com o médico, para poder tirar essa dúvida, né? Uhum. A gente sabe também que além da evolução de crescimento, também tem a evolução de sangramento. Então, além dessa sigla ABCDE, se o paciente tem uma pinta, um sinal que está sangrando, por exemplo, eu tive um paciente recente que ele estava, toda a vida que ele ia fazer a barba, começava a sangrar um pouquinho. Aí ele achava que era da Gillette. Uhum. Só que era do mesmo local, no mesmo local. Aí um dia a mulher dele, não, vamos no médico, ver o que é isso, que o homem nunca vai, né? É, Mas a aí mulher tem que a puxar. mulher puxa. Aí ela chegou lá, câncer de pele, né? E era um CBC, né? Existem os 3 principais tipos de câncer de pele, né? Isso, eu acho até interessante falar um pouquinho. Que acho que os pacientes só conhecem o melanoma. Sim, mas que é o mais grave, né? Uhum. Assim, existem 3 principais, existem vários outros, mas existem 3 principais que a gente conversa mais sobre eles pela prevalência, né? Eu costumo dizer, Paulo, que tem um bonzinho, tem um médiozinho e tem um ruinzinho. O bonzinho é o CBC, que é o carcinoma basocelular. Ele está mais presente em pacientes que pegaram o sol, né? Um dano solar acumulado de muito tempo. Então, o médiozinho é o espinocelular, o carcinoma espinocelular. Ele é um pouco mais agressivo porque ele pode invadir também estruturas adjacentes, vizinhas. Então, por exemplo, se eu tenho um SEC no nariz, além da pele, ele pode invadir a cartilagem e pode invadir o osso, né? Então, ele é um pouco mais agressivo por isso. E o melanoma, que a gente chama de ruinzinho, né? Vamos dizer assim, porque além dele invadir localmente, ele pode sair da pele e ir para outros locais, como o cérebro, como o pulmão e como a pele também, certo? Então é muito importante a gente saber diferenciar, a gente que é dermatologista, para poder dar o melhor tratamento e o melhor Sim. diagnóstico, né? Uhum. Muitas pessoas associam só a exposição solar como um fator de risco, mas a gente sabe, né, que a genética também influencia muito. E aí queria que explicasse um pouco para quem está nos escutando quais são outros fatores de risco que podem estar associados, tanto os modificáveis quanto os não modificáveis. A exposição solar é disparada a principal, né? Tem a parte genética, existem algumas síndromes genéticas que predispõem a alguns tipos de câncer de pele. Por exemplo, existe uma doença chamada xeroderma pigmentoso, que a pessoa tem um defeito na reparação no DNA. E por isso ela tem mais risco de câncer de pele pela radiação ultravioleta. Mas aí são raridades, realmente, né? O principal é a parte mesmo da proteção solar, né? A gente sabe também que pessoas tabagistas e etilistas aumentam o risco de câncer geral, não só de pele, mas geral. Mas é basicamente isso. Então, usar protetor solar não é só passar o creme, né? Além disso, é reaplicar e se proteger também do sol de outras formas, né? Das formas físicas que a gente chama, né? As formas físicas que a gente pode usar, por exemplo, né? A sombrinha, né? Que a sombrinha tem que ser uma sombrinha opaca. Não é aquela sombrinha florida não, viu, Paulo? Tem que ser aquela opaca, para não passar o sol, porque senão não adianta.
A gente pode usar também chapéus, né? Aqueles chapéus grandes que cobrem além da testa também a orelha, né? Então, boné já não é um bom chapéu, né? A gente pode usar também roupas de proteção UV, né? Principalmente quando for lá para praia, para piscina e tal, que tenha certificação documentada, porque existem várias lojas por aí que dizem, FPS mais 50, mas será que é 50 mesmo, né? Então, existem marcas que são certificadas que têm a proteção UV adequada, né? E aí também evitar o sol, principalmente nos períodos de pico, né? Solar, de radiação solar, que é acima das... após as 9h30, 9 horas da manhã, até as 3h30, né? Então, antes disso e depois das 3h30 já é um sol mais leve, vamos dizer assim, que é menos danoso. Não é que não é danoso, mas também é danoso, né? Certo. E em relação à evolução do câncer de pele, o que o paciente pode esperar do tempo, assim, dessa evolução? Qual o melhor momento quando ele percebe uma lesão diferente, já buscar o dermatologista? Pronto. Em relação a essa prevenção, eu entendo assim, o câncer de pele é o que é mais prevalente. A gente já faz prevenção por câncer de mama e por de próstata. Por que não fazer no de pele também? Ainda mais a gente cearense, que tem esse sol um para cada pessoa. É verdade. Né? Então, o sol que é o ano todo. Então, a gente tem... E é o maior órgão do corpo humano, né? Muito exposto, né? Então, na minha opinião, eu acho que todo mundo deveria ir uma vez no ano no dermatologista para fazer o check-up dermatológico. Para a gente examinar pintinha por pintinha se tem alguma suspeita. E aí, identificando com brevidade, né? A gente consegue retirar aquela lesão, fazer uma biópsia, que é um procedimento cirúrgico muito simples que a gente faz, e dar o diagnóstico. E aí você vai evitar de uma complicação, de uma metástase, de sair do câncer se espalhar, de ir para outro lugar, ou até de começar a sangrar, incomodar, e acometer estruturas até mais nobres, como o nariz, né, que é muito fotoexposto o nariz, né, o olho, a boca e tudo mais, né? Então, se o paciente tá sentindo, além de não sentir nada, já é uma coisa para ir, uma vez no ano, já falei. Mas apareceu uma manchinha que tá crescendo, que tá mudando de aspecto, que tá sangrando, tá ferindo, não tá cicatrizando, já corre, né? Vai logo atrás pra gente investigar, a gente faz a dermatoscopia no consultório, que dá uma boa margem de diagnóstico e assim a gente consegue identificar o quanto antes, né? É um ato assim tão simples, né? Tão rápido, mas pode ser tão benéfico para o paciente, né? Tão necessário. Sim. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Santa Luzia Esclarece e por toda a informação que você nos trouxe hoje. Muito obrigada, Paula, pela entrevista. Obrigado ao público que está aqui ouvindo, né? E a Santa Luzia, não é isso? Muito obrigado. Então, hoje falamos sobre acne, melasma, câncer de pele, 3 condições que são muito comuns, mas que precisam ser levadas a sério. A grande mensagem que fica é que cuidar da pele é cuidar da saúde e que o acompanhamento com o dermatologista é essencial, não só para tratar, mas também para prevenir doenças. Aqui na Clínica Santa Luzia você encontra um atendimento completo e resolutivo, consultas, exames e acompanhamento em um só lugar, com profissionais capacitados e acolhimento humano. Para mais informações, entre em contato conosco pelas redes sociais que estão na descrição desse episódio ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp e agende sua avaliação. Esse foi mais um episódio do Santa Luzia Esclarece. Eu sou a doutora Paula e nos vemos no próximo episódio.